Pode Me Esclarecer, um podcast do GRESG com Rodrigo Pinheiro, temporada 2026. O Espiritismo acredita em céu e inferno? Uma boa pergunta, e que eu imagino que seja dúvida de muita gente, até mesmo daqueles que são espíritas ou têm uma certa afinidade com o Espiritismo. E eu vou começar respondendo como geralmente os espíritos superiores, os espíritos de luz, respondem algumas perguntas de Kardec. Não que eu seja um espírito superior, um espírito de luz, estou longe disso, mas é só para pegar referência, porque muitas vezes eles dão uma resposta breve, um sim ou não, e desenvolvem depois. Então, para essa resposta é não. O Espiritismo não acredita em céu e inferno, pelo menos na forma como o senso comum entende céu e inferno. Mas, basicamente, não. E para começar o raciocínio, eu vou pegar a referência de um filósofo que não é espírita, muito menos espiritualista, que acredita em algo após a morte, mas um materialista absoluto, o Feuerbach. Não sei se é assim a pronúncia, mas ele diz algo interessante. Está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Só que eu desconfio, ele diz, que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança. Porque existe no Deus, né, como ele é apresentado, mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Existe no Deus que nos foi apresentado mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Isso é uma grande verdade. Nós, seres humanos, humanizamos Deus. Acho que é tão difícil a gente conseguir entender o que é Deus, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que é Deus? E a espiritualidade superior responde: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas depois eles vão desenvolvendo e trazendo essa amorosidade de Deus. E Jesus nos apresenta, quando ele chama Deus de Abba, Paizinho, um Deus soberanamente justo, bom, amoroso, misericordioso. E no Evangelho de Mateus, inclusive, Jesus traz isso, né? Qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus, seu Pai que está nos céus. Imagina só, Deus, nosso Pai que está nos céus. Se nós, seres imperfeitos, não tratamos um filho assim, se nós, seres imperfeitos e maus, como Jesus diz, está registrado no Evangelho de Mateus, trata um filho dessa forma, né? Se dá algo bom para o seu filho, se não condena o seu filho, eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe condenaria seu filho eternamente ao inferno. Imagina Deus. No Antigo Testamento nos é apresentado esse Deus que é raivoso, que é ciumento,
que é punitivo, mas a verdade é que Deus não é assim. Ele sabe muito bem que nós somos passíveis de erros, que nós somos ainda imperfeitos, que nós estamos na caminhada. A doutrina espírita nos apresenta isso, nos mostra isso, nos ensina isso, que nós estamos em processo de aprendizado. E Deus, a inteligência suprema, sabe desse nosso processo. E Ele sabe que nós vamos errar, sabe que nós vamos falhar. Será mesmo que, sabendo que nós somos imperfeitos, Ele nos condenaria eternamente, sem dar uma outra chance? Mais ainda, sabendo dessa imperfeição, essa única existência, ou essa única encarnação, seria suficiente para nós alcançarmos essa perfectibilidade? Ele sabe que não. E aí vem outra prova dessa bondade de Deus, que é a bênção da reencarnação. Essa possibilidade de nós tentarmos de novo. Mas isso é papo para, talvez, um outro podcast. Bem, a doutrina espírita nos ensina que o céu e o inferno são estados de consciência. Não tem um lugar físico para os dois. É algo muito mais amplo que também cabe no outro podcast. Mas, dentro dessa pergunta, céu e inferno são estados de consciência. É como nós nos sentimos de acordo com as nossas atitudes. Então, nós podemos ter um estado de consciência de beatitude, se nossas atitudes forem boas, ou de conflito, quando nossas atitudes não são tão boas. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Na verdade, a espiritualidade responde que a lei de Deus é para a felicidade do homem, e a dor ou sofrimento, né, vem toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus. Então, quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente vivencia um inferno interno, um sofrimento interno. Toda vez que eu me aproximo, que eu vivo de acordo com as leis de Deus, eu estou num céu internamente, eu estou feliz internamente, por mais que ainda tenham dores. Então não tem a ver com o lugar onde eu estou. Eu posso estar em qualquer lugar, num lugar bom, mas internamente está vivendo sofrimento e está num estado de conflito, um estado infernal. Ou eu posso, né, estar num lugar ruim, mas estar numa consciência de beatitude. Estar vivendo um céu apesar das dificuldades. Tudo isso para explicar que a doutrina espírita não acredita no céu e inferno como o senso comum defende. Um lugar, algo eterno. O inferno como sendo uma pena eterna. Mas céu e inferno são estados de consciência. E eu espero ter respondido, né, essa pergunta. E quais dúvidas vocês ainda têm sobre a doutrina? A nossa conversa termina aqui, mas tenho certeza que a sua reflexão ela vai continuar. O que mais fez refletir? Quais dúvidas você tem? Mande sua dúvida e vamos iluminar esses caminhos juntos. Até o próximo encontro. Beijos, abraços e muita paz.